Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Pai, um podcast para falar de paternidade evangélica, paternidade cristã, paternidade aos olhos da Bíblia, né? À luz da Bíblia. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, e tenho juntamente comigo aqui o Fábio Hertel, no Instagram, Fábio Hertel Oficial. Que jornada bacana que a gente tem vivido aqui, levando no braço. Levando no braço, aprendendo e contando com a sua participação, ouvinte, ou você que está assistindo a gente, para desenvolver os temas aqui, desenvolver os assuntos. As suas sugestões são muito importantes para a gente. Bom, e hoje, Fábio, a gente quer falar sobre por que abençoar. É algo que o assunto de abençoar os filhos e participar a bênção de Deus na vida dos nossos filhos é algo que a gente tem trabalhado bastante aqui nos nossos episódios. E hoje, a gente sentiu a necessidade, né, o Fábio trouxe pra gente aqui, na verdade, o porquê abençoar. E aí, Fábio, agora eu jogo essa bola para você. Por que abençoar os nossos filhos, Fábio? É um ótimo assunto, mas antes de entrar nesse assunto, nós estávamos aqui em off, né? E você falou, Renan, que estava com desejo de adquirir alguma coisa. Eu falei assim, rapaz, eu vou comprar o quê que você falou aqui? Você vai comprar o quê? Eu vou comprar... Rapaz, eu já nem mais. Não, rapaz, você uma claquete. Ah! É verdade. Então Deus ouviu as suas orações. Pega ali ao vivo e a cores para todas as galáxias naquela bolsinha, aquela bolsinha vermelha ali. É verdade? Ao vivo? Abre aí ao vivo. Não foi combinado isso, hein? Ele tirou aqui. Olha rapaz. Só, rapaz! Olha aqui, tá vendo só? E com dedicatória. Puxa vida, com olha. A data de hoje. 1 Coríntios 2:9. 2:9. Que diz o seguinte, Renan. Nem olhos viram, presta atenção na mensagem, no mistério. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que te amam, que o amam, né? Então, assim... Que legal! Esse presente Deus já nos deu, né? Esse presente maravilhoso, isso que nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, na verdade, ele já se concretizou na vida daqueles que creem. Mas é aquela coisa de evangelho, né? O evangelho é igual Jesus. Jesus veio, Jesus está e Jesus voltará. Né? O evangelho já aconteceu, a salvação, por exemplo, já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Amém. Eu penso que essa promessa é nessa mesma vibe, nessa mesma dimensão, né? Nós já recebemos essas promessas, continuamos recebendo, mas ainda vamos receber muito mais. Então eu quero dar esse presente para você. Para nós, né? Como uma profecia. Obrigado. Né? De que Deus vai abrir a melhor fase da sua vida a partir de agora. A claquete é um pouco isso, né? Eu estava pensando aqui essa história da função... É um marco, né? É um marco, cara. É o som, né? Para quando tem duas câmeras, isso ajuda muito na hora da edição, dá o claquete. Então, é um marco temporal e para nós cristãos, para mim principalmente... Eu comprei uma para mim. Porque... Cara, isso foi muito simbólico para mim, né? E às vezes eu tô com algumas coisas na cabeça, eu lembro da claquete, cara. A claquete, ela dá um corte no passado, né? Ela registra aquele momento e abre a possibilidade do melhor take. É o melhor momento agora, cara. Do ponto de vista técnico também, a claquete, ela é uma sinalização para todo mundo que for participar daquele processo ali. Agora começou. De que ali acontece alguma coisa. Uma nova etapa. Ali é um referencial. Olha que analogia interessante que a gente pode trazer até mesmo de um simples objeto, né, com um valor técnico muito interessante, mas que, se olhar pelos olhos de vista, pelo ponto de vista sobrenatural, isso precisa acontecer na nossa vida também. É verdade. Eu diria mais, isso tem a ver com a bênção. Olha só que interessante. Quando você abençoa o seu filho, você dá uma claquete. Clac! Você marca na vida dele, fala, olha, a partir de agora, uma nova etapa. Né? Eu estava aqui discutindo qual que é a sequência do cinéfilo, dos produtores, né? Então tem lá a famosa luz, câmera, claquete e ação. Então, sob a perspectiva da bênção, tudo começa com a luz, com a revelação de Deus. O que você vai trazer para a bênção? A luz de Deus, aquilo que Ele já revelou, aquilo que está na palavra, as promessas, né, as coisas incríveis que Deus criou para a nossa história. Aí a câmera, ela lembra que o frame está rolando, o pix está rolando, que nós estamos no Cronos.
O Cronos está andando, então seu filho precisa entender que tudo se faz ao vivo. O que é o Cronos, Fábio? O Cronos é esse tempo, é o tempo cronológico, o tempo dos segundos, dos minutos, das décadas, dos milênios. Né? O nosso filho precisa entender que o reloginho, nós estamos aqui com um reloginho marcador, está andando, nós estamos aqui nesse papo, aqui nem entramos no assunto ainda, mas ele está me avisando ali que ele está rolando. E ele não volta, né? Não volta. O nosso só filho vai para frente. Nosso filho precisa saber que o Cronos está andando, o cronograma está funcionando. Né? Então, a câmera lembra isso, tá? É ao vivo, cara, não volta atrás, né? E tem testemunhas, a câmera está registrando, há registro de tudo aquilo que a gente está fazendo. Depois vem a nossa famosa claquete, que é esse marco, né? Então, a bênção, sob o aspecto da bênção, a claquete é isso, você dá um corte, fala, olha, a partir de agora, uma nova etapa. Você sinaliza, né? Esquece o passado, nós temos a luz de Deus, e eu vou te dar aqui uma palavra, uma direção, um novo destino, a melhor tomada da sua vida, meu filho, vai ser a partir de agora, dessa bênção que eu estou te dando. Agora tem o seguinte, meu filho, ação, é com você. Né? Eu te abençoo, eu trago uma revelação, eu trago a palavra, o novo tempo, mas agora é você que tem que tomar as suas atitudes. Olha que legal, tudo isso tá no universo só? Da claquete. Fui surpreendido aqui, tá? Então, é real isso aqui, não combinamos isso. Então, obrigado, Fábio, por essa bênção aqui, né? Por esse presente e que tão importante, né? Simples, útil e marcante, né? Então, essa é a função da claquete, marcar o momento, marcar uma virada, marcar um ponto de referência, né? E a gente espera que você, ouvinte, também tenha esse ponto de referência com os seus ouvintes. Aliás, com seus filhos, né? Sim. Com aquele que você está lançando para o mundo, né? Tem uma passagem bíblica que fala que os filhos são as flechas dos pais, né? Na aljava dos pais. Na mão do valente, né? O pai estica então, ali e lança no destino. E isso eu acho muito, muito, muito presente, sabe? Quando eu vejo em muitas situações com os meus filhos, eu fico pensando, poxa, eu estou usando esse momento aqui para preparar ele para o futuro. Uhum. Que quando isso acontecer lá na frente, ele vai ter a segurança emocional, a segurança espiritual e a destreza física para lidar com aquele momento. Né? Eu cito até como exemplo o meu filho do meio, o Emanuel, hoje com 6 anos, eu brinquei muito com ele, quando ele era bem novinho, de equilíbrio. Né? Como é que é essa brincadeira? Né? Como é que era? Eu colocava ele em cima de mim, deixava ele em pé, né? Ou ficava em pé no meu peito, ou na barriga, enfim... E eu ficava, olha, cuidado pra você não cair, porque o barco vai virar. E eu ficava girando e tal, e ali eu ia treinando o equilíbrio dele. Uhum. Né? E hoje, um ponto forte dele é equilíbrio. Né? Então, quando eu coloco ele para andar de bicicleta, ele ainda não anda com bicicleta sem rodinha, mas no skate, ele já consegue ficar equilibrado em cima ainda, já no skate. Então, isso para ele... foi muito importante. Então, coisa simples, né? Aquela coisa simples, né? Aquelas brincadeirinhas que acontecem, que eu tinha com ele, já o preparou para as questões vindouras, né? Então, por exemplo, eu brincava também com ele de levantar ele para o alto, né? E aí, com o tempo, fui começando a jogar para o alto e tal, e quase matava a mãe do coração, né? A mãe e as vovós, porque eu jogava muito alto mesmo, chegando a passar de um metro de altura, assim, eu arremessando ele, e ele sempre se divertindo. E hoje ele tem pouco medo de altura, né? Não vou dizer que ele não tem medo de altura, toda criança tem medo de altura, né? Mas ele sobe numa árvore tranquilamente, já escalou comigo na pedra. Então, essas brincadeiras, esses pontos marcantes vão sendo um referencial no futuro para que ele tenha suas próprias experiências. E eu acho que esses marcos, Fábio, são muito importantes na vida dessas crianças e na vida dessa geração. É que lá para frente ela pode ter uma outra estrutura emocional e espiritual para lidar com questões que sabidamente a geração de hoje, que é tudo muito mais rápido, que é tudo mais ativo, pode ter um comportamento diferente. Não quer dizer que vai ser melhor ou pior, mas vai ser diferente. Você me fez lembrar, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso aqui, né? Sobre a importância da gente ter claro
e perceptivo, e nós precisamos nos relembrar, né? Talvez colocar no nosso painel visual lá, de que nós estamos dentro de uma missão. Deus nos deu uma missão. Então, de uma forma mais abrangente, a nossa missão é preparar isso que você está fazendo, né? A próxima geração para que ela seja mais bem-sucedida, para que ela avance mais, para que ela tenha mais resiliência, mais resistência, né? Que seja mais cascadura e que dê mais resultado, mais produtividade e que cumpra, de fato, melhor os propósitos de Deus para a vida. Então, nós estamos nessa missão. Os pais são esses coaches, né? Que vão preparar, treinar os filhos e, às vezes, nos detalhes simples, assim como você acabou de mencionar. Muito bom. Verdade. Tá, mas e aí, Fábio? Por que abençoar os nossos filhos? Vamos voltar, cara. Então, assim, nesse primeiro bate-papo aqui desse tema, pelo jeito, né? Depois da claquete aí que deu um gasto, investimos um bom tema. Eu me lembrei, né, nesse preparo desse podcast, de uma ferramenta que eu conheci, que eu aprendi, que é muito simples, mas muito poderosa. Eu gosto desses detalhes que são simples. E nessa ferramenta, o sujeito me ensinou o seguinte, que qualquer iniciativa, qualquer projeto, isso vai de coisas do cotidiano, do familiar, como temos mencionado aqui, tem a ver com a produção desse conteúdo do podcast, tem a ver com a empresa. Então, você, como empresário, vai começar um novo projeto, uma iniciativa, você, na condução de um governo, né, de um país, de um estado, de uma cidade, você pode passar pelo crivo de 3 perguntas. São 3 perguntinhas básicas que todo gestor, que todo promotor, que todo chefe, que todo líder, que todo empreendedor precisa responder. A pergunta é: o que você faz? Né? Como você faz? E por que você faz? Então, dentro dessa técnica, eu descobri que o que você faz, quase todo mundo consegue responder. Se eu perguntar para você, Renan, o que você faz aqui na empresa, na trilha? Aí você vai ter um discurso, não, aqui, né, eu faço... Né, descreve todos os serviços e produtos, né, o que eu faço? Agora, então isso quase todo mundo responde. A segunda pergunta, nem todos conseguem responder, que já começa a ficar um pouco mais filosófico, precisa de um pouco mais de elaboração, de um pouco mais de pensamento, que é como você faz, Renan. Tudo bem, você já entendi o que você faz. Agora, me explica como. Às vezes as pessoas fazem, dão os seus pulos e resolvem as questões, executam de fato, mas não sabem explicar, não sabem colocar no papel. Coloca no papel aí como que você faz. Vamos supor que você precise deixar registrado, né, num livro, como que você, exatamente, um manual. Faz um manual de como que você faz. Quando você diz o como fazer, é como se não, é uma descrição dos processos que você realiza. Exatamente, exato. Como que eu faço? Então, pouca gente consegue ter essa habilidade. Faz de forma empírica, faz no cotidiano, no dia a dia, mas não sabe explicar como que faz. Para deixar mais fácil para quem está ouvindo e vendo a gente também, o como fazer, imagine o seguinte: você descreve uma atividade, você mostra como que se realiza isso. Outra pessoa, lendo aquilo ali, consegue fazer da mesma maneira que você faz? Exatamente, é como se fosse um manual. É um manual. É um manual. Né? Então, esse é o como. Isso. Né? Você consegue descrever como você faz as suas produções, o seu serviço, o seu produto? Exatamente. Então, esse é um detalhe. Agora, se a primeira pergunta todos respondem, a segunda poucos respondem, a terceira pergunta, eu diria que é só para os vitoriosos, só para os... Cara, extraordinário, quer explicar por que você faz isso, cara? Porque é muito poderoso. O pulo do gato para você alcançar os corações das pessoas que estão ao seu redor, para você se motivar, para você se encorajar, é você ter muito claro o porquê que você faz isso. Então, Renan, se você conseguir, de uma forma... Invista um tempo nisso, cara. Reúna a equipe, reúna a Gabi, a turma. Fala, gente, o que a gente faz? Como que a gente faz? Mas por que a gente faz isso, cara? Será que... Qual é a minha motivação? O porquê é muito poderoso. Eu diria que o que e como está no drive da mente. É importante você responder. Agora, o porquê você ativa o drive do coração. Você convence as pessoas pelo porquê. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é esse exercício, porque nós estamos aqui
investindo tempo, recurso, energia, né? Muita coisa. Investindo, investimento. Em muitos aspectos. Muitos aspectos. Agora, quem está nos vendo e nos ouvindo precisa ter claro o porquê que ele vai abençoar os seus filhos. Porque senão não vão ficar aqui entregando conteúdo. Se a ficha não cair para ele, se como você fala, se o disjuntor não virar o golpe ali, não entrar... Então, de nada vale. Então, o que eu quero começar a fazer aqui nesses próximos minutos é trazer alguns conceitos, algumas reflexões, alguns conteúdos, algumas frases, para quem está nos ouvindo, vendo, possa você mesmo definir o seu porquê. Eu tenho o meu porquê de estar aqui, você também pode ter, né? Se a gente começar a fazer esse exercício aqui, cada um vai ter o seu porquê, mas o nosso ouvinte precisa ele ter o seu porquê. Então, eu notei algumas frases, dito isso, vou falar algumas aqui, certamente no próximo encontro a gente vai desenvolver mais esse tema. A primeira coisa que eu notei aqui, Renan, é o seguinte, que na raiz de tudo, de todas os desafios, de todas as queixas, de todas as dores dos seres humanos, quando você começa a estudar na raiz disso, você vai encontrar um pai, uma mãe. Cara, eu sou psicanalista de formação, mas nem precisa ter tanta formação assim para você, numa conversa um pouco mais aprofundada, num abrir o coração, né, numa conversa, você vai perceber que lá no fundo, quando você vai, você vai dar num pai, numa mãe. Né? É muito interessante, eu acabei de fazer uma anotação de um lembrete para mim aqui, que eu estou, por causa do tema, né, esse é o tema que eu mais gosto de produzir conteúdo e estudar, os filmes, Ana, presta atenção nos filmes. Esse final de semana eu vi um filme, e esse foi o recado que eu notei, que eu quero voltar lá no filme e registrar o finalzinho, inclusive, do filme, que sempre tem a ver com um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, mais pai. 90% das vezes tem a figura paterna, a figura do pai, uma treta, uma queixa. O homem, né? O homem, né? Então, assim, sabendo disso, né, eu até já falo com minhas filhas, tem 4 meninas, 4 filhas, e eu, de forma antecipada, conversando com elas, falo, minhas filhas, vocês vão ter uma treta com o papai. Eu não sei qual é. Eu, inclusive, tenho gêmeas. Vocês vão carregar alguma coisa que eu não sei. Alguma coisa. E, às vezes, as nossas tretas, os nossos pais jamais saberão. A gente não fala, a gente quer poupar, a gente tenta resolver, às vezes, as nossas questões, e, às vezes, não resolve. Né? 53 anos de idade, e às vezes tem uma treta com meu pai do passado, que eu nunca vou falar com o papai, porque eu honro meu pai, eu amo meu pai, não quero trazer à tona, não quero expor ele a essa questão, e vai ser uma dor para mim novamente, mas eu carrego aquela dor. Você carrega uma dor, às vezes, com o seu pai, né? Então, sabendo isso, eu converso com minhas filhas, falando, inclusive eu tenho gêmeas, né? Às vezes, na mesma situação, no mesmo embate, no mesmo desafio, uma absorve de forma mais tranquila aquele impacto e a outra, às vezes, está sofrendo anos e anos por causa de uma palavra, por causa de um olhar ou a falta de, né? Ou a falta de um abraço, ou uma ausência, ou algo que eu fiz, gente, alguma coisa. Eu certamente, eu falo com elas, eu vou causar algum trauma, vamos usar um termo assim, mas eu vou causar algum desconforto, alguma dor. Um gatilho que vai ser gerado ali que você não vai saber. Então, por favor, me perdoem. Eu não sei o que é, eu não sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu falei, o que eu deixei de falar, se eu já fiz ou se eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer. Tecnicamente é impossível o pai não decepcionar o filho. Chega um momento da vida que o pai sempre decepciona o filho. Isso faz parte da estrutura do ser humano. Freud poderia explicar isso melhor lá na psique da formação. Então, assim, certamente nós temos alguma treta com o nosso pai ou com a nossa mãe, e eu falo para elas, me perdoe logo. Porque eu vou cometer esse equívoco, esse deslize, é impossível eu não decepcioná-las de alguma forma. Né? Então, está aí talvez uma boa motivação. Né? Por que eu vou abençoar meus filhos? Porque certamente vai ter algo na alma deles que precisa de alívio, que está doendo.
que estão sofrendo, talvez, por causa de algo que eu fiz ou deixei de fazer. E às vezes nem eles mesmos sabem. Eles não sabem, às vezes. Talvez no processo de psicanálise ou de terapia, ou de alguma reflexão mais aprofundada, ou numa parada de balanço da vida e começar a analisar. Isso acaba sendo revelado, né? Às vezes surge, né? Ou alguém provocando aquela reflexão, acontece. Mas está aí um tema que nós precisamos entender e daí nós começamos a formar o porquê que eu vou abençoar. Quer ver outro detalhe? Porque a Bíblia é a história da revelação de um pai e um filho. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a preparação da relação de um pai e um filho. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele trouxe isso à tona de forma muito clara. Até Jesus, a religião não tratava Deus como um pai. Tratava ele exatamente como um ídolo, como um Deus, como uma divindade. Mas essa relação de pai e filho, quem trouxe foi Jesus. Então, quando Jesus começa o ministério dele, numa nova etapa, numa claquete, Jesus bateu a claquete, falou, agora é uma nova aliança. Agora nós vamos começar um novo filme, né? Sob uma nova ótica, uma nova revelação, a luz nova. Uhum. Eu trago novos princípios, novos conceitos. Não despreze o passado. O passado foi importante para te chegar até aqui. Mas, cara, eu vou dar a oportunidade para você começar a fase mais linda da sua vida, Jesus falou, né? Que é essa relação de você entender Deus como Pai. Então, Renan, por causa desses motivos, depois eu quero a gente tratar mais, falar... Vamos continuar falando disso? Vamos continuar falando nisso, porque isso é muito rico, né? Nós precisamos nos convencer, quem está nos ouvindo e vendo precisa ele mesmo elaborar, eu vou abençoar meus filhos, por quê? E aí ele vai criar uma frase a partir de todos esses conceitos que a gente está trazendo agora. E esse é o propósito. É isso. Né? Então você identifica o seu propósito, você identifica a sua motivação e entenda qual é a diferença que isso vai fazer na vida do seu filho e não só na dele, como na sua também, porque a gente tem falado aqui, né, Fábio? É isso. Quem é abençoado fica rico, mas quem abençoa fica milionário. Muito mais. Tem muita mais riqueza, tem muito mais riqueza. Tem muito mais a receber que dá. Então, é importante que ele continue dando, né? Então, essa bênção. E para você que quer se comunicar com a gente, o meu Instagram é @recirilo e aqui @FábioHertelOficial. Estamos à disposição, sedentos por esse comentário, por essa participação, porque vai colaborar muito conosco. Porque nós estamos aqui colaborando contigo, estamos dando e a gente tem crescido muito nisso. E é a partir do momento que você mandar para a gente tem certeza que a gente vai receber com muita alegria, com muita esperança, assim, né? De que estamos fazendo alguma diferença, mas a partir da sua manifestação, você vai ver que vai ser algo diferente, né? Então, para você que quer entender como abençoar o seu filho, ouve lá o episódio número 5, né? Do nosso episódio, que nós falamos como que você pode realizar e manifestar essa bênção. Então, a gente continua falando do porquê, do propósito, como abençoar a gente já falou, mas o porquê de abençoar no próximo episódio do Fala Pai. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Aí, e claquete, né? Tchau. Pô, podia ter mostrado a anterior, rapaz, antes e depois. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.